Pense nas batalhas diárias que enfrentamos, os desafios no trabalho, as dificuldades nos relacionamentos, as preocupações com a saúde e as dúvidas que insistem em nos assombrar. Imagine ter uma fonte inesgotável de força para encarar tudo isso com confiança e serenidade. Hoje, vamos explorar uma promessa poderosa da Palavra de Deus, uma promessa que não apenas conforta, mas nos dá coragem para enfrentar qualquer circunstância. E o mais incrível é que essa promessa não é apenas para alguns, mas para todos que confiam no Senhor. Permaneça comigo até o final, pois a última reflexão será a mais transformadora de todas, uma verdadeira chave espiritual para vencer as lutas diárias. Olá, queridos irmãos em Cristo, é uma alegria imensa estar aqui com vocês no canal Orações para Sempre. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e a vida da sua família. Profetizo neste momento que toda barreira, toda luta e todo obstáculo que tem se levantado contra você sejam vencidos em nome de Jesus. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre o seu lar, trazendo paz, saúde e provisão abundante. Eu sou Fernando e hoje trago uma mensagem especial para fortalecer o seu coração. Vamos meditar juntos em Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde Deus diz: "Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Essa promessa é um verdadeiro refúgio em tempos de tribulação. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se inscrever aqui no canal Orações para Sempre. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento hoje. Juntos, podemos espalhar a luz e a esperança da palavra de Deus para muitas vidas. Agora, feche seus olhos por um instante e eleve seus pensamentos a Deus. Vamos orar juntos. Senhor, te agradecemos por este momento de comunhão na tua presença. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e corações para compreender a tua palavra. Derrama força e paz sobre todos que nos assistem. Que cada coração aflito seja consolado e que cada pessoa receba a coragem necessária para enfrentar as batalhas da vida. Em nome de Jesus, amém. Voltemos agora à promessa de Isaías 41, 10. Perceba como Deus inicia com uma ordem clara: por isso não tema. O medo é uma das armas mais eficazes do inimigo para nos paralisar. Mas aqui, Deus nos lembra que não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele é o nosso Deus. Isso significa que Ele não apenas nos observa de longe, mas está ao nosso lado, pronto para agir em nosso favor. Essa verdade muda tudo. Quando temos a certeza da presença de Deus, somos fortalecidos para enfrentar qualquer situação. Imagine por um momento o cenário em que Isaías transmitiu essa mensagem. O povo de Israel estava cercado de inimigos, enfrentando a possibilidade de destruição e exílio. Era um tempo de incerteza e desespero. No entanto, Deus se levantou como um pai amoroso e poderoso, declarando que Ele estaria com o seu povo. Essa mesma promessa vale para nós hoje. Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta, Deus é maior. Deus também promete nos fortalecer e nos ajudar. Você já se sentiu sem forças, como se não pudesse dar mais um passo? É nesses momentos que a força de Deus se manifesta de forma mais poderosa. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo nos lembra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossas limitações e buscamos o Senhor, Ele nos capacita a ir além do que imaginamos ser possível. Pergunto a você, em que área da sua vida você precisa dessa força hoje? Comente aqui abaixo e compartilhe conosco. Juntos, como uma comunidade de fé, podemos orar uns pelos outros e buscar a força que vem do alto. Além de nos fortalecer, Deus também promete nos ajudar. Ele é o nosso auxílio constante, um refúgio em tempos de aflição. O Salmo 46, versículo 1, declara:
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Essa ajuda divina não é limitada ou condicionada. É uma ajuda completa que nos guia, nos protege e nos sustenta. E por fim, Deus diz que nos segurará com a sua mão direita vitoriosa. Isso é tão significativo. A mão direita simboliza a autoridade, poder e proteção. Quando Deus nos segura, podemos ter certeza de que nenhum mal prevalecerá contra nós. Como Jesus disse em João capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Essa é a segurança que temos em Cristo. Neste momento, quero convidar você a refletir. Quais lutas você tem enfrentado? Você tem confiado plenamente no Senhor para fortalecê-lo e ajudá-lo? Não importa o quão difícil seja a sua situação, lembre-se de que Deus é fiel. Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. Ele está segurando a sua mão agora, mesmo que você não consiga perceber. Se esta mensagem tem tocado o seu coração, escreva nos comentários: eu creio. Assim, podemos juntos declarar a nossa fé e encorajar outros que também precisam dessa palavra de força e esperança. Deus está com você, querido irmão, querida irmã. Ele é o seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza. Por isso, continue conosco nos próximos momentos. Há ainda mais para descobrirmos sobre como essa promessa pode transformar a sua vida. Deus tem algo especial reservado para você hoje. Não perca! Que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida e que você encontre nele toda a força de que precisa para vencer. Querido irmão, querida irmã, enquanto continuamos nossa reflexão sobre Isaías, capítulo 41, versículo 10, quero que você visualize algo poderoso. Imagine uma criança atravessando uma ponte estreita e perigosa, segurando firmemente a mão do pai. Mesmo que o caminho seja assustador, a presença e a força do Pai dão a ela segurança para continuar. Assim somos nós, andando pela vida enquanto Deus, com sua mão poderosa, nos sustenta. Esse é o nosso Deus que promete nunca nos abandonar e nos fortalecer em meio às lutas. No versículo, Deus diz: eu o fortalecerei e o ajudarei. Esta é uma dupla promessa que nos assegura o auxílio divino em duas dimensões: o fortalecimento interior e a ajuda prática. O fortalecimento interior é o combustível que nos mantém em pé, enquanto a ajuda prática é a intervenção divina em nossas circunstâncias externas. Às vezes, Deus age diretamente, abrindo portas que pareciam fechadas, enquanto em outras ocasiões, Ele nos dá sabedoria e coragem para enfrentarmos os desafios de cabeça erguida. E aqui está a grande questão. Você tem permitido que Deus seja a sua fonte de força? O mundo constantemente tenta nos oferecer soluções passageiras, mas a força verdadeira, aquela que não falha, vem do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Essa não é apenas uma frase de efeito, mas uma realidade acessível a todos que vivem pela fé. Mas como acessar essa força? A resposta está em nossa comunhão com Deus. Quando lemos a sua palavra, quando oramos com fervor e quando confiamos em suas promessas, nos conectamos à fonte inesgotável de poder que nos sustenta. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco, desanimado, sem saber para onde ir. Quero que você saiba que Deus está ao seu lado, pronto para renová-lo. Você já sentiu que as lutas são maiores do que você pode suportar? Muitas vezes parece que a tempestade não vai passar, mas lembre-se, toda tempestade tem um fim. E mesmo no meio do turbilhão, Deus está com você. Ele é o seu refúgio e fortaleza, como nos lembra o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pense por um momento nas vezes em que Deus já o fortaleceu. Quantas batalhas você venceu porque confiou nele?
Compartilhe nos comentários o testemunho de uma vitória que você experimentou com a ajuda de Deus. Isso pode ser uma bênção para outras pessoas que estão buscando forças para seguir em frente. Agora, quero compartilhar um exemplo bíblico de alguém que experimentou essa força divina de maneira extraordinária. Davi. Quando enfrentou o gigante Golias, Davi era apenas um jovem pastor, sem experiência em batalhas. Mas sua confiança em Deus o fortaleceu para enfrentar um desafio que parecia impossível. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, ele declarou: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Davi venceu não porque era mais forte, mas porque confiava no Deus que é todo-poderoso. Essa mesma confiança está disponível para nós hoje. Quando nos entregamos a Deus, Ele luta as nossas batalhas. Não precisamos enfrentar os gigantes da vida sozinhos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E o que dizer da ajuda prática de Deus? Muitas vezes ela se manifesta de maneiras inesperadas. Pode ser através de uma palavra de encorajamento, uma porta que se abre ou até mesmo a paz inexplicável que invade o coração em meio ao caos. Jesus nos prometeu em João, capítulo 14, versículo 27, "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo." Por isso, quero incentivá-lo a buscar essa paz e essa ajuda divina em todas as áreas da sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus é maior. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E Isaías 41:10 é uma dessas promessas que podemos tomar como verdade absoluta. Agora, quero que você faça uma reflexão. Em que área da sua vida você precisa da ajuda de Deus hoje? Escreva nos comentários e permita que nossa comunidade de fé se una em oração por você. Quando compartilhamos nossas lutas e colocamos nossos pedidos diante de Deus, algo poderoso acontece. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, "Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles." Se você está enfrentando uma batalha hoje, quero que declare junto comigo: "Deus é a minha força e a minha ajuda. Eu confio na sua promessa e sei que Ele está comigo." Declare isso em voz alta, porque há poder nas palavras de fé. Ao concluir esta parte, lembre-se de que Deus nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua força, ajuda e presença são reais e acessíveis a todos que nele confiam. Não perca a esperança, porque o melhor ainda está por vir. Permaneça comigo nos próximos momentos, pois continuaremos a explorar essa promessa incrível e descobriremos mais verdades transformadoras da palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe ricamente e lhe dê forças renovadas para continuar caminhando. Nos vemos já na próxima parte. Queridos irmãos, ao continuarmos nossa jornada através de Isaías, capítulo 41, versículo 10, peço que você mantenha seu coração aberto para a poderosa mensagem que o Senhor quer transmitir hoje. Estamos mergulhando em uma promessa que é muito mais do que palavras. É uma declaração viva do amor e cuidado de Deus por nós. Quero que você imagine algo por um instante. Visualize-se em um deserto, um lugar árido, sem recursos aparentes. O calor é intenso e você está cansado, sem forças para continuar. De repente, aparece uma fonte cristalina, proporcionando água fresca e renovando suas energias. Essa é a imagem perfeita do que acontece quando buscamos a força e o socorro de Deus. Ele é a nossa fonte em meio ao deserto das dificuldades, e sua presença transforma o impossível em possível. Como vimos anteriormente, Deus nos diz: "Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Quero que nos concentremos hoje nessa promessa final. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Este é um convite divino para descansar na segurança absoluta que só Ele pode oferecer. Você já segurou a mão de alguém em um momento de crise? Talvez tenha segurado a mão de um amigo em um hospital ou de um ente querido passando por uma dificuldade. Esse gesto simples carrega tanto significado: apoio, proximidade e a certeza de que não estamos sozinhos. Quando Deus promete segurar a nossa mão, Ele está dizendo que está conosco de forma íntima, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Essa promessa é a base de nossa confiança e ela ecoa em toda a Escritura. O Salmo 73, versículo 23, nos assegura: "Contudo, estou sempre contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens." Não importa o quão difícil seja o caminho, a mão de Deus nos guia e nos sustenta. Mas o que significa ser segurado pela mão direita vitoriosa de Deus? A mão direita, na cultura bíblica, simboliza poder, autoridade e vitória. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 6, Moisés canta ao Senhor após a travessia do Mar Vermelho: "A tua mão direita, Senhor, foi majestosa em poder. A tua mão direita, Senhor, despedaçou o inimigo." Esta mesma mão poderosa está disponível para nos proteger e conduzir. Pergunto a você: quais são os inimigos que você enfrenta hoje? Talvez sejam as preocupações financeiras, problemas familiares ou uma enfermidade que parece não ter solução. Quero que você saiba que a mão direita vitoriosa de Deus é mais forte do que qualquer adversidade. Não importa o tamanho da sua batalha, Deus já decretou a sua vitória. Quero compartilhar com você uma história inspiradora da Bíblia: a travessia do povo de Israel pelo Jordão. Em Josué capítulo 3, os israelitas enfrentaram um desafio aparentemente intransponível. À frente deles estava o rio Jordão transbordando durante a colheita. Mas Deus deu uma ordem clara: os sacerdotes que carregavam a arca deveriam colocar os pés na água. Assim que o fizeram, o rio parou de correr e o povo passou a pés enxutos. Essa foi uma demonstração poderosa do que significa confiar na mão direita vitoriosa de Deus. Talvez hoje você esteja diante de um Jordão em sua vida, um obstáculo tão grande que parece impossível de superar. Mas eu te digo, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele abriu o Jordão para Israel, Ele pode abrir um caminho para você. Tudo o que Ele pede é que você confie nele, mesmo quando não consegue enxergar a solução. Enquanto você reflete sobre isso, quero encorajá-lo a comentar aqui: qual é o rio que você precisa atravessar hoje? Compartilhe conosco, para que possamos orar juntos por sua vitória. Quando nos unimos em fé, o poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária. Agora quero trazer isso para uma perspectiva prática. Deus não apenas nos sustenta, mas também nos guia em todas as áreas da nossa vida. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas." Essa é uma promessa de direção divina. Muitas vezes tentamos resolver as coisas por conta própria, mas a verdadeira vitória vem quando entregamos o controle a Deus. E é importante lembrar que a vitória que Deus nos dá não é apenas externa, mas também interna. Ele nos dá paz em meio à tempestade, alegria em meio à dor e força em meio à fraqueza. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 37. "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou." Por isso, querido irmão, querida irmã, não desista. Mesmo que o caminho pareça difícil, Deus está segurando a sua mão. Ele nunca o abandonará. Declare em voz alta agora: "Deus está comigo e sua mão vitoriosa me sustenta. Eu confio em sua promessa." Enquanto continuamos a explorar essa verdade poderosa, quero que você mantenha em mente que o melhor ainda está por vir. Deus tem planos de vitória para a sua vida.
como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Por fim, lembre-se de que você não está sozinho nesta caminhada. Deus é o seu Pai amoroso e Ele o está conduzindo a um lugar de vitória. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: eu creio na mão vitoriosa de Deus, e fique comigo, pois na próxima parte continuaremos a descobrir mais sobre como essa promessa pode transformar a sua vida. Que o Senhor o abençoe abundantemente e o renove a cada dia. Amados filhos de Deus, ao continuarmos nossa reflexão sobre Isaías, capítulo 41, versículo 10, peço que você mantenha sua fé firme e o coração atento à grandiosidade dessa promessa. Até agora, meditamos sobre como Deus nos fortalece, nos ajuda e nos segura com sua mão direita vitoriosa. Agora, quero que você imagine algo que é essencial para a compreensão do que significa confiar plenamente em Deus. Visualize um navegante em alto mar durante uma tempestade. O vento sopra forte, as ondas são altas e ameaçadoras, mas ele tem algo que o mantém no curso, um farol à distância, guiando-o para um porto seguro. Esse farol, em nossa vida espiritual, é a promessa da fidelidade de Deus. Muitas vezes enfrentamos tempestades tão intensas que a única coisa que nos impede de naufragar é a certeza de que Deus está conosco. Essa certeza não vem de emoções passageiras, mas da verdade eterna de que o Senhor é fiel. Ele prometeu: não temas, pois estou com você. Quero que você se apegue a essa palavra hoje, porque ela é a âncora que nos mantém firmes em tempos de tribulação. Ao longo das Escrituras, vemos Deus reafirmando essa promessa de sua presença. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, Moisés, antes de sua partida, disse ao povo de Israel: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa mesma palavra foi repetida por Josué quando assumiu a liderança do povo. A fidelidade de Deus é imutável e essa promessa continua sendo válida para você hoje. Agora, pense por um momento. Como seria a sua vida se você realmente acreditasse, com todo o seu ser, que Deus está sempre ao seu lado? Como isso transformaria a maneira como você encara os desafios? Talvez o medo perdesse o poder de paralisá-lo. Talvez você tivesse mais coragem para dar passos de fé, sabendo que Deus o sustenta. Quero que você considere o exemplo de Gideão, descrito no livro de Juízes. Gideão era um homem comum, cheio de inseguranças, mas Deus o escolheu para liderar Israel contra os midianitas. Quando Deus apareceu a ele, disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Gideão não se via como poderoso, mas Deus o viu pelo que ele poderia ser com a sua presença. Essa mesma verdade se aplica a você. Deus vê o potencial que você tem quando confia nele e age com a força que ele provê. Talvez você esteja se sentindo como Gideão hoje, pequeno diante de um grande desafio. Mas quero que você se lembre: o Deus que chamou Gideão é o mesmo Deus que está chamando você para vencer suas batalhas. Não importa o tamanho do desafio, com Deus ao seu lado, você é mais do que capaz. Outra história que ilustra o poder da presença de Deus é a de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens hebreus lançados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor. Mesmo diante da ameaça de morte, eles declararam em Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos dela, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer.
A coragem deles veio da certeza de que Deus estava com eles, independente do resultado. E de fato, Deus esteve presente na fornalha. O próprio rei Nabucodonosor viu um quarto homem andando com eles no fogo e exclamou: "O quarto homem parece um filho dos deuses." Daniel capítulo 3, versículo 25. Isso nos ensina que mesmo nas situações mais extremas, Deus não apenas está conosco, mas também se manifesta de maneira poderosa para nos guardar. E quanto a você? Quais são as fornalhas que você está enfrentando hoje? Quero encorajá-lo a compartilhar nos comentários, porque quando colocamos nossas lutas diante de Deus e de uma comunidade de fé, somos fortalecidos. Lembre-se, o mesmo Deus que esteve com aqueles jovens na fornalha está com você agora. Deus não apenas promete sua presença, mas também nos equipa com tudo o que precisamos para vencer. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo nos exorta: "Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder." Isso significa que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Quando nos revestimos de sua armadura espiritual, estamos preparados para enfrentar qualquer batalha. Gostaria de fazer uma pergunta a você. O que significa para a sua vida hoje saber que Deus nunca o deixará? Como isso impacta suas decisões, seus relacionamentos e sua maneira de lidar com os desafios? Pense nisso e escreva nos comentários. Sua reflexão pode inspirar outros a confiarem mais em Deus. Ao encerrar esta parte, quero que você declare comigo: "Senhor, eu confio na tua fidelidade. Sei que tu estás comigo e por isso não temerei. Tu és o meu refúgio e fortaleza, a minha força em tempos de tribulação." E lembre-se, Deus não falha. Ele nunca te abandonará, porque essa é a essência do seu amor por você. Nos próximos momentos, continuaremos a explorar como essa promessa pode transformar completamente a maneira como vivemos nossa fé. Não perca, porque o melhor está por vir. Que Deus o abençoe e encha sua vida com paz, força e esperança. Amados irmãos e irmãs em Cristo, seguimos hoje mergulhando profundamente nas promessas poderosas do Senhor em Isaías, capítulo 41, versículo 10. É incrível como cada palavra desse versículo tem o poder de transformar a nossa perspectiva e renovar a nossa fé. Lembre-se, essas palavras não são apenas frases motivacionais, mas declarações divinas, vindas diretamente do coração de Deus para fortalecer o seu espírito. Quero que você imagine agora algo simples, mas profundo. Pense em uma criança pequena que tropeça enquanto aprende a andar. O pai ou a mãe imediatamente a segura, garantindo que ela não se machuque e a ajuda a continuar. Essa imagem reflete perfeitamente o cuidado de Deus conosco. Mesmo quando tropeçamos ou enfrentamos momentos de fraqueza, Ele está lá para nos segurar e nos colocar de pé novamente. Falamos anteriormente sobre como Deus nos fortalece e nos ajuda. Hoje, quero expandir isso com uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Deus nunca falha em sustentar aqueles que nele confiam. O salmista declara com convicção no Salmo 37, versículo 24: "Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o toma pela mão." Talvez você tenha enfrentado quedas em sua vida. Pode ser um erro que você cometeu, uma situação difícil que tirou o chão debaixo de seus pés, ou até mesmo um momento de fraqueza espiritual. Mas ouça isso: Deus está estendendo a sua mão agora para levantá-lo. Ele não quer que você permaneça prostrado. Ele quer restaurar a sua força e te dar um novo começo. Permita-me compartilhar com você uma história poderosa sobre o apóstolo Pedro. Em Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30, Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu permissão para ir até ele. Jesus disse: "Venha." Pedro começou a andar sobre as águas, mas ao perceber o vento forte, teve medo e começou a afundar. Ele clamou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou.
Essa cena ilustra de forma clara como Deus age em nossas vidas. Mesmo quando começamos a afundar, seja por medo, dúvida ou circunstâncias adversas, Ele está ali, pronto para nos segurar. O Senhor não apenas nos chama para caminharmos em fé, mas também nos resgata quando falhamos. E você? Há áreas em sua vida onde sente que está afundando? Talvez seja na sua saúde, nos seus relacionamentos ou até mesmo na sua fé. Quero que você saiba que Jesus está ao seu lado, com a mão estendida. Tudo o que você precisa fazer é clamar por Ele. Não importa quão longe você sinta que está, Deus pode te alcançar. Agora, pense em outra promessa incrível de Deus que nos assegura de sua força e presença constante. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Essa passagem nos mostra que esperar em Deus não é passividade, mas um ato de confiança ativa. Quero que você reflita sobre isso. O que significa esperar no Senhor? Significa entregar suas preocupações, seus medos e suas dúvidas a Ele, confiando que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não vê o resultado imediato. Essa espera é recompensada com renovação de forças, porque é na presença de Deus que encontramos verdadeira restauração. Ao longo da Bíblia, encontramos homens e mulheres que enfrentaram momentos de fraqueza e incerteza, mas foram renovados pelo poder de Deus. Pense em Elias, o grande profeta, que após uma vitória incrível contra os profetas de Baal, entrou em profunda exaustão e desânimo. Ele chegou a pedir que Deus tirasse sua vida, mas o Senhor o sustentou. Em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7, vemos como Deus enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo para a jornada à frente. Isso nos lembra que Deus não apenas nos dá força para os desafios imediatos, mas também para aqueles que ainda estão por vir. Talvez você esteja enfrentando um período de cansaço extremo, física ou emocionalmente. Deus quer renovar as suas forças hoje. Ele é o Deus que vê o seu coração e sabe exatamente do que você precisa. Uma pergunta que quero deixar para você refletir é: onde você tem buscado forças em momentos de dificuldade? Será que tem confiado em sua própria capacidade ou tem se rendido completamente à força que vem de Deus? Pense nisso e, se quiser, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode encorajar outros que estão passando por lutas semelhantes. E lembre-se de que a força de Deus não é apenas para os momentos de crise. É uma força constante que nos capacita a viver cada dia de forma plena e vitoriosa. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo compartilha as palavras do Senhor: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que não precisamos ter tudo sob controle. Deus nos convida a depender dele, porque é em nossa fraqueza que seu poder se manifesta de forma mais gloriosa. Quero encorajá-lo a declarar isso agora. Senhor, eu confio em Ti. Sei que mesmo em minha fraqueza, o Teu poder é suficiente. Fortalece-me e guia-me, pois sem Ti nada posso fazer. Antes de encerrarmos esta parte, quero lembrá-lo de que Deus está preparando algo extraordinário em sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, saiba que há um propósito maior. O Senhor está moldando você para algo maior, e sua mão vitoriosa está conduzindo cada passo do caminho. Amados filhos de Deus, continuamos nossa caminhada através das palavras de Isaías, capítulo 41, versículo 10, um convite poderoso à confiança total no Senhor. Até agora, exploramos como Deus promete sua força, sua ajuda e a segurança de sua presença constante. Hoje, quero guiá-lo a compreender mais profundamente o que significa ser sustentado pela mão direita de Deus, a mão vitoriosa que nos levanta em tempos de adversidade.
Quero que você imagine por um momento uma montanha imponente, com trilhas desafiadoras e ventos fortes. A jornada até o topo parece impossível para quem está cansado ou sobrecarregado. Mas agora imagine que um guia experiente caminha ao seu lado, oferecendo sua mão para ajudar a superar cada obstáculo. Assim é Deus em nossa vida. Ele é o guia perfeito, sempre ao nosso lado, nunca permitindo que enfrentemos os desafios sozinhos. Quando Deus diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, "Eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa", Ele não está apenas garantindo sua presença, mas também sua vitória. Essa mão direita representa autoridade, poder e triunfo sobre todas as circunstâncias. Uma história que ilustra isso de maneira maravilhosa é a de Davi diante de Golias. O jovem pastor não tinha a força física nem as armas sofisticadas de um guerreiro, mas tinha algo muito mais poderoso: a confiança de que Deus estava ao seu lado. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi declara: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Essa confiança permitiu que Davi enfrentasse um gigante e o derrotasse com uma simples pedra. Assim como Davi, você também pode enfrentar e vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida. O segredo está em confiar na força e no poder de Deus, não em suas próprias habilidades. Quero que você pense agora nos gigantes que têm tentado te intimidar. Talvez seja uma situação financeira desafiadora, um problema de saúde, uma perda dolorosa, ou até mesmo dúvidas espirituais que têm enfraquecido sua fé. Seja qual for o desafio, lembre-se, o mesmo Deus que capacitou Davi a vencer Golias está ao seu lado, sustentando-o com sua mão direita. Outra promessa que nos dá força é encontrada no Salmo 46, versículo 1. "Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade." Essa passagem nos assegura que Deus não é um socorro distante ou ocasional, mas um auxílio constante e disponível em todos os momentos. Quando Deus nos sustenta, Ele não apenas nos ajuda a suportar as dificuldades, mas também nos dá vitória sobre elas. Um exemplo claro disso é encontrado na história do povo de Israel cruzando o Mar Vermelho. Perseguidos pelo exército do faraó e encurralados pelo mar à frente, eles clamaram ao Senhor. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés respondeu ao povo: "Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje nunca mais verão." E Deus fez o impossível. Abriu o mar, permitindo que o povo passasse em segurança, e derrotou completamente seus inimigos. Essa história nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em testemunhos de vitória. Agora, quero que você reflita. Há áreas em sua vida onde você sente que está encurralado, sem saída. Talvez pareça que não há solução para o que você está enfrentando, mas Deus quer abrir um caminho onde não há caminho. Ele quer mostrar que sua mão vitoriosa é mais poderosa do que qualquer circunstância. É importante lembrar que ser sustentado por Deus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, Jesus nos advertiu em João capítulo 16, versículo 33. "Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo." Essa vitória de Cristo nos assegura que, independentemente do que enfrentarmos, já somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo reafirma essa verdade em Romanos capítulo 8, versículo 37, quando diz: "Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou." Essa vitória não é baseada em nossa força, mas no amor inabalável de Deus por nós. Quero que você declare agora, com fé: "Senhor,
Eu confio na tua mão vitoriosa. Sei que em ti sou mais que vencedor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro em todos os momentos. Enquanto caminhamos com Deus, Ele transforma não apenas as circunstâncias ao nosso redor, mas também o nosso interior. Ele nos molda, fortalece e renova para que possamos enfrentar cada dia com coragem e esperança. Ao encerrar esta parte, encorajo você a refletir sobre como a mão de Deus tem sustentado sua vida até aqui. Talvez você esteja enfrentando desafios agora, mas quero que olhe para trás e veja como Deus já abriu caminhos, te ajudou a superar batalhas e te sustentou em momentos difíceis. Essa lembrança fortalecerá sua fé para continuar confiando nele. Amados irmãos e irmãs em Cristo, seguimos mergulhando na profundidade das promessas de Deus, especialmente naquelas contidas em Isaías capítulo 41, versículo 10. Hoje, nosso foco será explorar ainda mais o significado de sermos sustentados pela mão direita de Deus, essa mão vitoriosa que nos protege, nos guia e nos fortalece em todas as situações da vida. Quero que você visualize algo simples, mas profundo. Imagine um pai segurando a mão de seu filho pequeno enquanto atravessam uma rua movimentada. O pai tem a visão clara do caminho, sabe os perigos que se aproximam e protege o filho com todo o cuidado. O filho, confiante, segura firme a mão do pai, sabendo que está seguro. Assim é a nossa relação com Deus. Ele é o Pai perfeito, que enxerga além do que podemos ver, que nos guia com segurança e nos protege contra os perigos visíveis e invisíveis. Quando Deus declara em Isaías capítulo 41, versículo 10, que nos sustenta com sua mão direita vitoriosa, Ele não está apenas nos oferecendo segurança, Ele está nos prometendo vitória. Essa vitória não depende das circunstâncias ou das nossas forças, mas é garantida pelo poder e pela fidelidade de Deus. Vamos nos aprofundar em uma das promessas mais conhecidas da Bíblia, que reforça essa verdade. Em Salmo capítulo 23, versículo 4, Davi declara: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Este versículo é uma prova de que a presença de Deus não apenas nos acompanha em tempos difíceis, mas também nos protege e nos guia para fora das trevas. Talvez você esteja atravessando o seu próprio vale de sombras agora. Pode ser um diagnóstico preocupante, uma perda dolorosa ou até mesmo uma crise de fé. Quero que você saiba que Deus está segurando a sua mão mesmo nesse momento. Ele não o abandonará. Sua vara, que simboliza proteção, e seu cajado, que representa orientação, estão ao seu lado, garantindo que você não caminhará sozinho. Um exemplo prático disso é a história de José, relatada no livro de Gênesis. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Mesmo assim, em cada fase de sua vida, Deus estava com ele, sustentando-o e guiando-o. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2, lemos: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou na casa do seu senhor egípcio. Essa história nos ensina que mesmo em situações que parecem adversas, Deus está trabalhando em nosso favor. O mesmo Deus que estava com José está com você hoje, transformando cada luta em oportunidade de crescimento e vitória. Quero que você reflita sobre algo. Há momentos em sua vida em que você sentiu a mão de Deus sustentando-o. Talvez você tenha enfrentado situações que pareciam impossíveis, mas de alguma forma você superou. Esses momentos são testemunhos do cuidado e da fidelidade de Deus. Compartilhe nos comentários, se sentir vontade. Essas experiências podem fortalecer outras pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes. Agora, vamos falar sobre o que significa confiar totalmente em Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor é um chamado para entregarmos nossas ansiedades, medos e planos a Ele, acreditando que seus caminhos são melhores do que os nossos. Essa confiança total não é fácil, especialmente quando estamos enfrentando incertezas. Mas é precisamente nesses momentos que Deus nos convida a descansar em suas promessas. Ele não apenas nos sustenta, mas também endireita nossos caminhos, conduzindo-nos para o centro de sua vontade. Permita-me compartilhar com você a história de outro exemplo de confiança inabalável, a vida de Daniel. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele confiou inteiramente em Deus. Ele sabia que o Senhor era capaz de protegê-lo. E em Daniel, capítulo 6, versículo 22, lemos a resposta de Daniel ao rei. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Assim como Deus livrou Daniel dos leões, Ele pode livrar você das situações que parecem ameaçadoras ou impossíveis. Talvez não seja de forma instantânea, mas o livramento virá, porque Deus é fiel à sua palavra. Outra promessa incrível que reforça essa verdade está em 2ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Essa força e proteção não são passageiras, elas são constantes, porque a fidelidade de Deus nunca muda. Enquanto você reflete sobre tudo isso, quero que declare em voz alta, com fé: Senhor, eu confio em Ti. Sei que estás comigo em todas as situações, sustentando-me com Tua mão vitoriosa. Não temerei, porque sei que Tu és fiel. Queridos, à medida que caminhamos com Deus, enfrentaremos desafios, mas também experimentaremos vitórias extraordinárias. Cada batalha é uma oportunidade para vermos o poder de Deus em ação. E enquanto confiamos nele, podemos ter certeza de que nunca seremos desamparados. Amados irmãos e irmãs, seguimos firmes na palavra do Senhor, que nos guia, sustenta e fortalece em cada momento de nossa caminhada. Como vimos até agora, Isaías, capítulo 41, versículo 10, é uma fonte inesgotável de esperança e encorajamento. Hoje, quero levá-los a refletir sobre como a força e o sustento de Deus se manifestam não apenas em nossas batalhas, mas também em nossa capacidade de influenciar e transformar o mundo ao nosso redor. Imagine por um instante uma vela acesa em um ambiente escuro. Mesmo pequena, sua luz é suficiente para iluminar e trazer conforto. Assim também é a vida daqueles que confiam no Senhor. Mesmo em meio às adversidades, somos chamados a ser luz, a refletir a glória de Deus em cada ação, palavra e decisão. Jesus nos lembra dessa verdade em Mateus capítulo 5, versículo 14, quando diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Quando estamos sustentados pela mão direita de Deus, nossa vida se torna um reflexo da sua presença, uma testemunha viva do seu amor e poder. Quero compartilhar com vocês uma passagem inspiradora do apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras tribulações, mas nunca perdeu a fé. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus disse a Paulo: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde com grande humildade: Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Essa mensagem é transformadora. Ela nos ensina que as nossas fraquezas não nos tornam menos dignos ou amados por Deus. Pelo contrário, é nelas que o poder de Deus se manifesta de forma mais evidente. Quando reconhecemos nossas limitações e entregamos tudo nas mãos do Senhor,
Ele transforma nossas vidas de maneira sobrenatural. Você já sentiu que suas fraquezas ou dificuldades eram obstáculos para cumprir o propósito de Deus? Quero que saiba que Deus usa exatamente essas áreas para demonstrar seu poder e glória. Pense em Moisés, por exemplo. Ele se sentia inadequado para liderar o povo de Israel, mas Deus o escolheu e o capacitou. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 12, Deus diz a Moisés: "Agora vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer." Essa mesma promessa é válida para você hoje. Deus está ao seu lado, ensinando, fortalecendo e capacitando para que você cumpra o propósito para o qual foi criado. Mesmo quando nos sentimos incapazes ou sobrecarregados, sua mão nos sustenta e nos conduz. Outro exemplo poderoso é o de Pedro. Em Mateus, capítulo 14, versículo 29, Pedro caminha sobre as águas ao encontro de Jesus. Contudo, quando percebe o vento forte, ele começa a afundar. Então clama: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estende a mão e o segura. Essa passagem nos mostra que mesmo quando nossas dúvidas e medos nos fazem afundar, a mão de Deus está pronta para nos levantar e nos colocar de volta no caminho da fé. Permita-me fazer uma pausa para a reflexão. Há algo em sua vida que tem causado medo ou dúvida? Você sente como se estivesse afundando em meio às tempestades da vida? Quero que você saiba que o mesmo Jesus que segurou a mão de Pedro está hoje com a mão estendida para você, pronto para te levantar. Ele é fiel e nunca te abandonará. Outro ponto crucial para compreendermos é que a força de Deus não se limita às nossas lutas individuais. Quando somos sustentados pela sua mão, somos chamados a ser instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo nos ensina: "Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo." Essa passagem nos lembra que a comunidade cristã é um lugar de apoio mútuo, onde dividimos as cargas uns dos outros. Quando você confia na força de Deus, não apenas experimenta a sua paz, mas também se torna uma fonte de encorajamento e ajuda para os outros. Quero que você reflita: há alguém em sua vida que precisa sentir o amor e o cuidado de Deus através de você? Pode ser um amigo, um parente ou até mesmo um desconhecido. Ao permitir que Deus trabalhe através de sua vida, você se torna uma extensão da sua mão vitoriosa. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, lemos: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Essa promessa nos dá a certeza de que nada em nossa vida é desperdiçado. Cada desafio, cada vitória, cada momento de dificuldade está sendo usado por Deus para moldar-nos e nos preparar para o propósito maior que Ele tem para nós. Enquanto refletimos sobre essas verdades, quero encorajá-lo a elevar seu coração em gratidão a Deus. Declare com fé: "Senhor, eu confio em Ti. Sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Te amo e sou chamado de acordo com o Teu propósito. Usa-me para ser luz e bênção na vida de outras pessoas." Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez, refletindo sobre as promessas maravilhosas que Deus tem para nossas vidas. Já vimos, ao longo dessa jornada, como Ele nos sustenta com sua mão vitoriosa, como Ele transforma nossas fraquezas em força e como Ele nos capacita a ser luz no mundo. Hoje, vamos mergulhar mais fundo na realidade do poder restaurador de Deus, que nos fortalece dia após dia, nos tornando mais como Cristo, mesmo em meio às dificuldades. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, vemos a promessa clara de que Deus não só nos sustenta, mas também nos fortalece. Ele diz: "Não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortaleço e o ajudo. Eu o sustento com a minha mão direita vitoriosa."
Esse versículo é uma garantia de que Deus nunca nos abandona em nossos momentos de fraqueza. Ele é aquele que vai à nossa frente, nos ajuda a superar nossos medos e dificuldades e nos dá a força necessária para avançar em sua direção. A força de Deus é diferente de tudo o que o mundo oferece. A força humana é limitada. Nossas próprias energias podem se esgotar, mas a força divina nunca falha. Ela é constante, eterna e nos transforma, não apenas para enfrentar as dificuldades, mas para sair delas mais fortes do que antes. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo compartilha essa verdade profunda. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse versículo revela uma realidade poderosa. Mesmo quando enfrentamos desgastes físicos, emocionais ou espirituais, o Senhor nos renova interiormente. Ele restaura nossas forças para que possamos seguir em frente, confiando em sua fidelidade. Você já experimentou essa renovação diária de Deus? Sabe aquele momento em que, no meio de um dia difícil, você sente uma paz inexplicável ou uma força que vem de onde você menos espera? Essa renovação vem da parte de Deus. Ele é o único que pode nos renovar profundamente, trazendo descanso à nossa alma e vigor ao nosso corpo. Na história de Elias, encontramos uma poderosa demonstração dessa renovação divina. Em 1 Reis, capítulo 19, após Elias enfrentar um grande desafio contra os profetas de Baal, ele se sentiu desanimado e temeroso. Ele fugiu para o deserto e pediu a morte. Mas Deus, em sua misericórdia, enviou um anjo para alimentá-lo e restaurá-lo. O anjo disse a Elias: "Levante-se e coma, pois a viagem é longa demais para você." Elias foi fortalecido por aquele alimento celestial e, por meio dessa renovação divina, foi capaz de continuar a sua missão. Deus faz o mesmo por nós. Ele nos fortalece não apenas para sobreviver às dificuldades, mas para avançar com coragem e fé. Às vezes, o que precisamos não é de uma mudança imediata nas circunstâncias, mas de uma renovação interior que nos permita continuar caminhando, confiando que Deus está conosco em todos os momentos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo nos lembra que nossa força vem do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta passagem é uma poderosa afirmação de que não importa o que a vida nos traga, com Cristo somos mais que vencedores. Ele nos dá a força para enfrentar qualquer desafio, desde os pequenos obstáculos do dia a dia até as grandes tempestades da vida. Quando pensamos em força, muitas vezes imaginamos poder físico ou resistência mental. Mas a verdadeira força, segundo a palavra de Deus, é a capacidade de continuar em fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. É a força de não desistir, de perseverar, sabendo que a nossa esperança não está em nossas próprias capacidades, mas no poder de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo nos lembra que Deus sempre nos dá um escape. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir, mas com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Mesmo nas tentações e provações, Deus é fiel para nos dar o escape necessário. Ele nos capacita a resistir e nos fortalece, garantindo que podemos superar qualquer adversidade com Ele ao nosso lado. Quero convidá-lo a refletir agora sobre uma situação desafiadora em sua vida. Pode ser uma luta interna, uma dificuldade no trabalho, um problema familiar ou qualquer outra coisa que esteja pesando sobre o seu coração. Mesmo que você se sinta fraco ou incapaz, quero que saiba que a força de Deus está disponível para você. Ele não apenas lhe dá forças para suportar, mas também para vencer. Não importa o quanto o caminho pareça difícil ou a luta pareça insuperável, Deus é maior do que qualquer obstáculo.
Ele vai à sua frente, lutando por você. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, o Senhor diz: não tenhais medo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Isso nos ensina que muitas vezes enfrentamos batalhas que não são nossas, mas de Deus. Ele já venceu todas as guerras, e com Ele somos mais do que vencedores. Agora, quero que você faça uma oração de entrega. Diga ao Senhor: Senhor, eu entrego todas as minhas batalhas em Tuas mãos. Eu sei que, com Tua força, posso superar qualquer desafio. Renova minhas forças, Senhor, e guia-me com Tua mão vitoriosa. Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e expectativa que chegamos ao final desta jornada, onde exploramos as profundas riquezas das promessas de Deus que nos fortalecem, renovam e nos sustentam em meio às nossas lutas. Como vimos, Isaías capítulo 41, versículo 10, revela um Deus que é nossa força, nossa ajuda e nosso sustento. Ele nos convida a confiar nele, pois Ele está conosco em cada passo, em cada desafio. Agora, quero levar você a refletir sobre como essa força não apenas nos sustenta, mas também nos capacita a viver uma vida abundante e vitoriosa, guiados por sua graça e poder. Quando Deus promete que nos sustentará com sua mão direita vitoriosa, Ele não está apenas dizendo que nos dará força para aguentar as lutas. Ele está afirmando que nos dará poder para vencê-las, para triunfar sobre tudo o que nos oprime. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, Paulo nos lembra: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não somos apenas vitoriosos, somos mais do que vencedores. Em Cristo, temos a garantia de que não importa a batalha que enfrentamos, já temos a vitória. A chave para viver essa vida de vitória é confiar plenamente em Deus. Quando entregamos nossas vidas nas mãos dele, ele não apenas nos sustenta, mas também nos capacita a sermos instrumentos de sua glória. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Esse poder não é um poder humano, mas o poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita a fazer o impossível, a superar o inimaginável. O segredo para vivermos essa vida de abundância está em nossa dependência de Deus. Quando reconhecemos que Ele é a nossa fonte de força, que não podemos fazer nada sem Ele, encontramos uma paz profunda e uma confiança inabalável. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos ensina: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa verdade é essencial. Sem Cristo, nossa vida é como um ramo cortado, sem vida, sem direção. Mas quando permanecemos nele, nossa vida frutifica, nossa força é renovada e temos a capacidade de enfrentar qualquer desafio com confiança. Ele é a nossa fonte de vida. E ao nos conectarmos a Ele, somos fortalecidos para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Agora, quero convidá-lo a fazer uma reflexão profunda. Se você está passando por um momento de dificuldades, seja no campo emocional, físico, financeiro ou espiritual, quero que saiba que Deus tem o poder de transformar essa situação. Ele não é um Deus distante, mas um Deus presente, que se importa com cada detalhe de sua vida. Ele está ao seu lado, pronto para fortalecer suas mãos cansadas, dar paz ao seu coração angustiado e renovar sua fé. Lembre-se de que as lutas que você enfrenta não são em vão. Elas têm um propósito, e Deus as usará para te moldar, para te fortalecer e para te preparar para o propósito maior que Ele tem para a sua vida.
Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, somos instruídos a considerar como alegria o fato de enfrentarmos provações, pois elas produzem perseverança. E a perseverança nos torna perfeitos e completos, sem nos faltar nada. Quando olhamos para as dificuldades dessa forma, não as vemos mais como obstáculos, mas como oportunidades para ver o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Cada batalha é uma chance de experimentar a fidelidade de Deus de maneira mais profunda. A cada vitória, nossa fé se fortalece e nos tornamos mais parecidos com Cristo, que também enfrentou grandes dificuldades, mas nunca desistiu de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Agora, ao chegarmos ao final dessa reflexão, quero te convidar a fazer uma oração de rendição. Se você está passando por um momento difícil, entregue suas lutas nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, eu entrego todas as minhas lutas a Ti. Eu confio que Tu és minha força e meu sustento. Eu sei que com Tua ajuda eu sou mais do que vencedor. Renova minha fé, Senhor, e guia-me em cada passo. E quero convidá-lo a se lembrar também da grande promessa de Deus. Não importa o quanto a caminhada seja difícil, Ele estará conosco. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus promete: E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele nunca nos abandona, sempre está ao nosso lado, nos sustentando com sua mão direita vitoriosa. Por fim, peço que você compartilhe nos comentários o seu nome, para que possamos orar por você. Queremos ser uma comunidade de fé que se apoia mutuamente e que caminha juntos, confiantes no poder de Deus. Se você foi tocado por essa mensagem, eu te convido a se inscrever no canal Orações para Sempre, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam dessa palavra de encorajamento e força. Que a luz de Cristo brilhe poderosamente em sua vida e que você experimente a vitória de Deus em cada área de sua existência. E agora, como encerramento, quero orar por você para que essa palavra seja profundamente enraizada em seu coração. Vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e que continuemos firmes na fé, confiantes de que Ele nos fortalecerá em todas as nossas batalhas.